Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta, dessa vez com a minha live tão esperada. Afinal de contas, é um assunto que, para mim, é minha pedra no sapato, que eu poderia dizer. Oi, Aline, já te puxo, tá? Então, essa live de hoje foi feita para mim e para todos aqueles que têm probleminhas com a doença. Né? A doença de que maneira? O medo dela, né? E muitas vezes também adoecer quem está em volta. Né? A doença ela faz parte de um sistema onde fica alimentando os dependentes dela, que são as pessoas codependentes da doença. Um é sempre o doente e o que está em volta é o que adoece o doente. Então é uma dinâmica meio doida essa e que a Aline vai entrar aqui comigo hoje para a gente conversar sobre isso. Deixa eu puxar ela para cá. Vamos ver se dá certo, se ela vai me ver hoje de novo. Aline, vamos ver se você consegue entrar. Acabei de tentar te puxar. E é isso, gente. A doença, ela tem uma função no sistema. E a gente vai falar sobre isso. Se eu conseguir trazê-la para a sala. Ô Campo, ajuda aí, por favor, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar. Estão me ouvindo bem? Que eu botei o fone de ouvido? Que eu moro no primeiro andar e acho que está tendo jogo, tá uma gritaria. Oi, Oi, peraí, deixa eu inverter aqui minha câmera. você tá me vendo? Hoje eu tô te vendo. Oh, que delícia! Da última vez também, deu certo. E hoje deu de Na, novo. Ah, da última vez eu não te via. não, foi na penúltima. Na última você conseguiu me ver. Foi na Não, penúltima. Tá bom. consegui não. Eu achei que você tava me vendo. Mas vamos lá. Ih, caiu. A Aline caiu. Deixa eu puxar ela de novo. Pronto, deu certo. Vê aí. Bem, pessoal, o assunto hoje é um assunto que é interessantíssimo, porque a gente, muitas vezes, a gente acha que ficar doente faz parte da vida. Mas eu digo para vocês que a gente nasceu para ter saúde, que a doença é uma dinâmica que a gente usa como uma válvula para conseguir algo. Tem sempre uma situação por trás. E o que eu vejo também muitas vezes é que a gente às vezes adoece porque a gente precisa olhar para a gente. O que acontece? O corpo adoece quando o resto já está muito ruim. Não é verdade, Aline? A gente está tão Exatamente. capenga que aí a gente vai e adoece. E olha que engraçado, né? Que essa live ela era para ter sido semana passada. Eu, e a gente desmarcou ela para falar sobre relacionamento. E foi uma live que bombou do relacionamento. E ó, o mais interessante, o que é o sistema, né? Eu até falei, eu abri uma live rapidinho aqui para testar, ver se estava tudo ok aqui com o meu Instagram. E ontem eu tive consulta com o meu nutricionista. E eu aumentei 3% a minha gordura corporal. E assim, eu sei que eu saboto as minhas dietas, eu começo muito bem com as dietas, aí de repente eu simplesmente abandono tudo, porque eu me encho, eu fico de saco cheio, eu canso daquilo e abandono. E meu nutricionista dessa vez, ele é muito bonzinho, sabe? Ele fica sempre tentando ajustar para eu não enjoar e tudo. Só que mês passado foi um mês muito difícil para mim. Primeiro, 3 finais de semana seguidos, eu não consegui treinar, eu tive que viajar. E aí já desregula tudo, você não consegue pesar a comida, aí vê um monte de coisa gostosa, come pra caramba. Eu fui visitar minha tia, que ela fez um monte de coisa gostosa, eu comi até morrer. Então, o peixe morre pela boca, né? Eu também. E aí,
resumo da história, ganhei aí recolhi dos escombros 3% de gordura. E fiquei já arrasada. E eu comentei com ele que eu tinha ficado muito doente. E mesmo assim eu não perdi o apetite. E aí ele falou para mim, olha, gente, foi a melhor coisa que eu ouvi. Porque instalou uma âncora poderosa em mim, o que ele disse. Ele falou assim, você fica doente porque você está inflamada. Você está comendo mal. Aí você inflama, baixa a sua imunidade, você fica doente. Pronto, era tudo que eu precisava ouvir. Agora, toda vez que eu olhar aquela guloseima, eu vou pensar, estou inflamando, vou ficar doente. Não posso ficar doente. Aí eu não como. Olha só, ele instalou uma âncora sem querer em mim. E é desse jeito que a gente funciona. Principalmente pessoas agarradinhas na doença como eu. E aí, esse é o assunto de hoje. Era sobre isso que eu queria falar. Eu queria que a Aline trouxesse para todos nós por que a gente adoece. Por que a gente procura ficar doente. E isso tem uma Ai, explicação sistêmica, não é? sim. Mas antes eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a doença e com a saúde. Você já Então, trouxe aqui uma pincelada, mas eu acho que ia ser legal você trazer um pouco dessa sua história com a doença e com a saúde, porque eu acho que vai contextualizar um pouco. tá. Bem, eu desde pequena sempre fiquei doente. Eu lembro que uma vez o meu terapeuta tântrico, num momento na tantra, eu voltei a ser criança, eu voltei a ser um feto e eu comecei a chorar muito. E ele falou para mim assim, você era criança que não era para ter vingado. E aquilo mexeu demais comigo. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu sou uma sobrevivente. E aí, a minha história sempre foi essa: doenças assim, absurdas, doenças que ninguém sabia o que era. Eu amanhecia mal, ficava doente. E aí isso gerou muitos problemas dentro de casa com os outros irmãos. Que hoje eu consigo ver isso de forma muito clara. Principalmente a minha irmã, depois de mim, que era 3 anos mais nova que eu, que é 3 anos mais nova que eu, porque ela passou a não receber mais o amor exclusivo da mãe, porque eu estava sempre doente. Hoje eu consigo ver de forma clara. Eu ficava doente porque eu tinha perdido o amor da minha mãe. E quando é que a minha mãe olhava para mim de novo? Quando eu estava doente. E aí eu entrei nessa dinâmica. E o que acontecia? E quando eu estava doente, eu recebi o amor e ela deixava de receber. Olha que loucura, né? E aí ficou aquela situação e eu cresci ouvindo a palavra, você é uma doentinha. Doentinha, doentinha, a doentinha da mamãe, a doentinha do papai. E aí eu fui crescendo, as doenças foram aparecendo. Aos 22 anos eu tive um câncer. Aos 30, aos 38 eu não engravidava de jeito nenhum. Então, problemas e problemas de saúde. E com 49 para 50, não, 50 anos, não, foi em 2022. Com 52 anos eu tive uma suspeita de câncer de mama. E hoje eu faço controle semestral para isso, porque eu já fiz biópsia, então eu tenho que estar sempre controlando. Eu falo como é que pode ter tanto nódulo, tanto cisto, um negócio desse tamanho, né? Não dá para entender. Mas acontece. Então, eu comecei a tentar entender por que eu ficava doente. Por que eu que gosto tanto de ser saudável, por que eu adoecia? E outra coisa que eu já falei, trouxe aqui, eu quero repetir para vocês. A gente se associa às pessoas para elas alimentarem a nossa crença. Eu casei com um médico. Até um tempo atrás, minha melhor amiga era uma médica. Eu me associava a pessoas que estavam sempre falando em doença. E isso é muito patológico. É muito tóxico para a gente. É lógico que a gente não faz isso de propósito, nem o outro se aproxima para a gente. Mas é uma sintonia. É uma sintonia. Por quê? Qual é a intenção positiva minha em ter essas pessoas perto de mim? Se eu ficar doente, terei quem cuide de mim, né? Então, é uma coisa assim muito louca isso. E ao mesmo tempo, aí eu tenho que falar o lado bom disso tudo também. Quando eu tinha 11 anos, que eu fiquei muito doente, eu tive que tomar muito corticoide, eu fiquei muito inchada.
E lá em casa, eu sempre fui o patinho feio da família. As minhas irmãs sempre foram muito mais bonitas que eu. E eu comecei a ficar inchada, deformada. E aí eu comecei a sofrer bullying. Sou a gorda, sou a barriguda. E eu fui me encolhendo cada vez mais, me fechando cada vez mais. Na escola, provavelmente, sofria bullying também. E a minha mãe percebeu que eu não estava bem, me matriculou aos 11 anos de idade numa academia de ginástica. Acho que foi a única vez que minha mãe malhou na vida. Minha mãe não gosta, ela se matriculou, eu e ela. Eu lembro que eu fazia ginástica localizada e hidroginástica, nós duas. Aí, aos 12 anos, eu comecei a jogar bola. Eu comecei a jogar handball e eu descobri que eu era muito boa no handball. E aí foi a paixão pelo esporte. Me apaixonei totalmente pelo esporte e eu comecei a linkar. Se eu ficar forte, se eu for muito saudável, eu não vou ficar doente. E hoje eu tenho uma âncora muito forte de treinar. Eu treino todos os dias. E aí, se alguém me pergunta por que você levanta 4 horas da manhã todo dia, vai para academia, faça chuva, faça sol, você vai para academia, eu vou até doente para academia. E eu falo, porque eu não posso ficar doente, porque eu tenho que ser forte e saudável. Então, olha só como uma crença ela pode trazer não só bons hábitos, como neuroses também. Né? Então, eu sou uma pessoa que, se falar. Quando veio a Covid, eu pensei que eu fosse morrer. Primeiro, que fecharam o único lugar que eu gostava de ir, a academia. Segundo, estava todo mundo falando que todo mundo ia morrer. Eu ficava na frente da televisão, que nem uma louca, esperando a minha hora de morrer. Eu mandei meu filho às pressas para o Rio, que eu moro em Brasília, mandei ele para o Rio, com medo de eu morrer dentro de casa e ninguém me achar e meu filho ficar aqui pequenininho comigo, com o defunto aqui por causa da Covid. Ao ponto que chega uma pessoa que tem pavor da doença. E, ao mesmo tempo, é um pavor que atrai. Já fiz várias constelações familiares. Hoje eu estou muito melhor. Antigamente, por causa desse negócio da mama, eu teria ficado enlouquecida. Hoje eu estou super tranquila, vou fazer meu exame. E eu sempre penso, eu não tenho nada, não vai ser nada, vai ficar tudo bem. E vai ser só, eles vão sumir daqui. Vão desaparecer e daqui a pouco eu não tenho mais nada nas minhas mamas. E eu não preciso estar perto de pessoas que alimentem a minha crença. E é isso que vocês têm que entender. Preste atenção quais são as crenças que vocês têm e o que. Olhe as 5 pessoas que estão ao redor de vocês. E veja qual é a dinâmica que você usa com essas 5 pessoas. Que você vai entender o que eu estou falando. Bem, não sei se eu resumi, se era isso que você queria que eu falasse, mas hoje eu falo que a doença está muito longe de mim. Hoje eu tenho saúde, eu amo viver, a vida é maravilhosa e eu vou viver até 120 anos. E depois, quem sabe no final, eu conto como eu vou morrer para vocês. Tá bom? É contigo, Aline. Só uma observação, você também é médica, né? Isso mesmo. Eu sou veterinária. E aí, então assim, você, de certa forma, sempre esteve ali rondando esse assunto. E é interessante porque a primeira vez que eu entrei numa academia foi com você, e eu me lembro exatamente do dia que nós fomos, e eu me lembro que depois a gente ainda foi comer uma bomba de chocolate, e você falou assim, é para isso que eu malho. E aí agora seu nutricionista está aí mudando as suas crenças. E isso tem o quê? Não vou nem dizer quantos anos tem para não entregar nós duas, mas deve ter uns 30, pelo menos. Tem muito tempo. Mas, enfim, o que você trouxe, era isso que eu acho interessante você trazer um pouco da sua história, porque mostra que esse é um assunto muito sensível para você, né? Você sempre buscou muito a saúde, você busca muito a saúde, mas por medo, porque você tem medo da doença. E aí a gente atrai aquilo que a gente rejeita, né? Quanto mais a gente foca numa coisa, acaba que a gente atrai de uma forma inconsciente, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Não pensa num elefante rosa. É. O não deixa de existir. Exatamente.
Então, mas o que você trouxe em relação à doença e a doença física ser o último estágio da doença é muito real, porque de fato a doença física é o último estágio da doença. A doença ela já começou muito tempo antes dela se materializar no nosso corpo. E muitas vezes a gente ignora os sinais. A gente ignora porque a gente está sem tempo, a gente ignora porque não é nada, a gente ignora porque é frescura, a gente ignora porque todo mundo tem isso. E a gente vai ignorando repetidamente os sintomas, os sinais que já existiam há muito tempo e a gente não queria olhar. E tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim: a doença vem para salvar a gente da loucura ou da morte. E mais na frente eu vou aprofundar um pouco nessa frase, mas ela é muito real. E aí a doença, ela começa muitas vezes naquele âmbito assim, é, da, 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 das sensações, né? A gente não sabe explicar muito bem o que a gente está, mas assim, eu estou estranha. Você percebe que você não está mais tão disposta, você percebe que não está dormindo tão bem, mas assim, é tudo sutil. E você vai inventando desculpas justificativas para essas sensações que você vem tendo. E aí você vai tampando o sol ali com a peneira até que você começa a ter sintomas. E aí aquela dificuldade, aquele sono que era assim, não era muito bom, começa a virar uma insônia. Aquele mal-estar que você vinha sentindo, assim, ele começa a virar uma sensação ali de uma dificuldade, às vezes, de se concentrar em determinadas coisas, ou então de levantar da cama para fazer aquilo que você precisa fazer, e aí você começa a preferir ficar na cama do que você sair, do que fazer outras coisas. Você vai percebendo que você vai ficando cada vez mais que aqueles primeiros sintomas eles vão se intensificando. E aí, às vezes, uma tristeza ela começa a ser mais recorrente, aquilo que era uma palpitação, uma ansiedade começa a ficar mais recorrente, e aí isso vai se intensificando até que daqui a pouco você já não dorme, ou todo dia, 3 horas da manhã, você acorda, daqui a pouco você começa a ter ataques de pânico, daqui a pouco aquela tristeza se transforma numa depressão que você já não consegue mais levantar da cama, né? Você já não tem mais vontade de trabalhar, você já não tem mais libido, você já não tem mais desejo por nada, aquela necessidade que você tinha de beber ou para relaxar ou para se divertir, ou então aquela vontade que você tinha de comer um docinho ali depois do almoço, ou aquele fast food que você comia às sextas-feiras, daqui a pouco você está comendo todos os dias da semana, você está pedindo iFood em todas as refeições, e aí você está bebendo, antes era todo final de semana, agora é todos os dias. E aí você vai percebendo uma intensificação daqueles hábitos nocivos, dos vícios, das compulsões. E, paralelo a isso, você começa a perceber manifestações no seu corpo, seja, né, eu já trouxe aqui algumas manifestações mentais, mas é muito comum você ter alergias, é muito comum você ter coceiras, né, cabeça, caspas, seborreia, você vai ter
alergia, eu esqueci o nome agora, dermatite atópica, você vai ter psoríase. Fibromialgia. Fibromialgia é o prato cheio, né? E daqui a pouco você começa a ter nódulos, daqui a pouco você começa a ter. Começa muitas vezes, né, com aquelas infecções gastrointestinais, ou então com viroses recorrentes, ou, e aí isso vai se repetindo, e você vai percebendo. Ou então, em mulheres, é muito comum candidíase de repetição, é muito comum é, cistite crônica. Tem várias doenças que você vai percebendo que elas vêm acontecendo ali de forma recorrente e você não consegue tratar. E você não consegue mais. Você vai no médico, vai no outro, pula para o outro, aí você vai tentar inúmeros medicamentos, né? Aí você vai, não, esse daqui é o mais novo. Quando você vê, você já está tomando 3, 4 medicamentos diferentes todos os dias e você continua adoecendo. E você continua tendo sintomas. E muitas vezes eles vão se somando. Então, antes É, do que era uma. Pode falar. desculpa. Não, que eu ia dar um outro exemplo. Eu sou cheia de exemplos meus, né? Eu lembro que ano retrasado, você está falando disso aí, né? Foi muito interessante. Eu comecei com uma dor no pé. Não, na verdade, eu comecei com uma dor. Eu fui fazer necrópsia em 2 vacas, fiquei 4 horas necropsiando as vacas e no dia seguinte eu não conseguia sair da cama. Mesmo assim, eu fiquei 6 meses com dor na coluna e não fui no médico. Aí resolvi ir porque eu não estava aguentando mais de dor. 2 hérnias de disco. E eu continuei treinando e trabalhando, com 2 hérnias de disco no pescoço. E aí eu lembro que eu falei, meu ex-marido é médico, né? Eu virei para ele e falei assim: o que eu preciso fazer? Só não diz que eu tenho que parar de malhar, porque eu já estou há 6 meses com essas hérnias e estou malhando. Inventa qualquer outra coisa. Ele, não, então você faz o seguinte: ele já sabia que eu não ia parar de malhar, não coloca nada no pescoço, não deixa ninguém torcer seu pescoço, faz fisioterapia, faz acupuntura, mas não deixa torcerem seu pescoço e não coloca peso nas costas. Tá, fiz desse jeito, aí fui melhorando. Só que aí depois de um tempo, eu comecei a ter problema no pé. Comecei com uma dor no pé que eu não sabia o que que era. Aí fiquei mancando 6 meses, mais 6 meses. E não ia no médico. Aí quando eu resolvi ir no médico, eu não aguentava mais nem pisar com o pé esquerdo no chão. Cheguei lá, eu descobri que eu estava com uma osteite. Osteite é uma inflamação no osso. E eu estava trabalhando, andando dentro de. Eu trabalho em propriedade rural. Eu ia para dentro do mato, andar no meio do curral, arrastando o pé com uma osteite. Pergunta: parei de trabalhar? Não, não parei de trabalhar, não fui olhar. O médico fez uma infiltração no meu pé, eu melhorei, continuei trabalhando. Passou um tempo, fui dormir. Quando eu fui levantar, ficar em pé na cama, cadê? Não conseguia ficar em pé. Uma tonteira. Tô tonta, e eu tinha que trabalhar. Eu ia dirigir 40 quilômetros nesse dia. E eu tonta, parecia que eu estava dentro do navio. Eu falei, que é isso que está acontecendo comigo? Eu fui dormir bem, acordei desse jeito. Acredite, fui trabalhar assim. Cheguei no trabalho quase morrendo. O pessoal do meu trabalho, o que você veio fazer aqui? Eu falei, mano, não tinha ninguém para vir, eu tive que vir. Não, pelo amor de Deus, vamos chamar alguém para te levar para casa. Eu falei, não, eu vou embora. Eu só preciso deitar. E fiquei rezando para não aparecer ninguém. Deitei, passei o dia inteiro deitada e parecia que tinha um negócio dentro da minha cabeça. Resumo da história. Fiquei 3 semanas de atestado, rodei, me viraram do avesso. Pode pensar em tudo quanto é tipo de exame eu fiz. Ninguém descobriu o que eu tinha. Eu estava passando por um estresse muito grande no trabalho, muito grande mesmo, onde eu estava muito infeliz. E simplesmente eu melhorei, porque eu comecei. O que eu fiz? Eu falei assim: nossa, o meu trabalho está me fazendo muito mal. Eu preciso dar um jeito do ambiente ficar menos tóxico para mim. Então, o que eu passei a fazer? Passei a ligar aquela palavrinha mesmo, e eu comecei a fazer coisas que eu gostava no horário que dava para eu fazer. Então, eu ficava ouvindo música para não ficar interagindo com as pessoas, que eu não estava bem.
As pessoas também não aguentavam mais conviver comigo, porque eu só vivia reclamando de dor. É, eu voltei para o trabalho depois de 3 semanas, porque ninguém descobriu o que eu tinha que voltar a trabalhar. E eu continuei tonta. Sem saber, melhor um pouco, mas do mesmo jeito. Mas quando eu consegui modular o meu ambiente de trabalho, quando eu consegui não ficar tão estressada com o trabalho, eu simplesmente fiquei boa. E hoje eu estou em outro setor no meu trabalho e nunca mais tive tontura. Ninguém descobriu o que eu tinha. É uma incógnita. E tudo começou com o pescoço, que desceu para a coluna, que desceu para o pé, depois subiu para a cabeça. E aí foi quando eu parei. Desse jeito aí, eu quis só dar um exemplo prático disso que você está falando. Pode continuar. E aí eu volto naquela frase: a doença vem para salvar a gente da loucura ou da morte. Porque qual a doença faz a gente parar? Então, a doença faz a gente parar e faz a gente se olhar. Porque o que vai acontecer se você continuar naquele ambiente? O que vai acontecer se você continuar naquele ritmo? O que vai acontecer se você continuar repetindo as mesmas atitudes que você vem fazendo há tanto tempo, ignorando os sinais? Eu ia ficar louca, Então, eu ia morrer. ou isso, porque o que acontece? Quando você pega um carro tonta e dirige 40 quilômetros, isso é uma atitude suicida. Isso é uma atitude suicida. Você podia bater com o carro, você podia ali, você podia perder a consciência, mil coisas poderiam ter acontecido, mas você tem um anjo da guarda forte, né? Então, graças a É Deus, porque nada aconteceu. a intenção positiva de ir para o trabalho era mais forte. Sim, Aí eu acho que eu fui protegida. mas a questão é, você consegue perceber como que, se você continua, então eu fui um dia, eu posso ir dois. Eu fui dois, eu posso ir três. E aí você vai mantendo as mesmas atitudes. Até que chega uma hora que a tendência é o quê? É piorar, piorar, piorar. E aí é uma atitude suicida. Você está se colocando em risco, você está colocando as pessoas que estão ao seu redor em risco. E aí é por isso que eu acho essa frase tão verdadeira. Porque se você continuasse naquele ambiente, né, se você não tivesse tido tantos sintomas físicos e emocionais e não tivesse tão conectada com você, porque você vem num processo de autoconhecimento, então você está conectada com você e você consegue identificar o quanto que aquilo estava te prejudicando. Você acaba enlouquecendo. E aí é aí que a gente tem. Quando eu falo enlouquecer, eu estou falando naquele estado em que você sai do seu nível de consciência. Você deixa de ser a pessoa que você é para se tornar alguém, um sobrevivente. E para você sobreviver, você precisa se dissociar da realidade. Porque você não está conseguindo lidar com aquela realidade. Então, o que você faz? Você se dissocia. E aí, isso é o quê? É um sinal de loucura. Que você já está vivendo num mundo paralelo. Numa realidade paralela. E aí você conta, né? É nessa hora que você tem aquelas historinhas, né? Aqueles contos de fada ali na sua cabeça que te fazem continuar sobrevivendo. Então, o que é o olhar sistêmico? O olhar sistêmico é o olhar do todo. É quando você olha o todo. E quando você olha o todo, você observa tudo que está acontecendo com você e tudo que está acontecendo em volta. E a doença, ela se manifesta para trazer essa consciência para a gente. Por
quê? Porque ela faz a gente parar. A doença te parou por quê? Por 3 semanas. E aí, quando ela te parou por 3 semanas, você virou e falou assim: realmente, do jeito que estava, não dá para continuar. E aí você foi buscar opções. Então, a visão sistêmica, ela traz o quê, né? Tem uma outra frase que eu gosto bastante também, que ela fala que a doença é o grito da nossa criança interior. E aí eu volto para o tema da nossa criança interior, que é o quê? É uma parte da nossa psique. É onde estão gravados ali os nossos traumas, é onde estão gravados as nossas alegrias, é onde estão gravados ali as nossas principais experiências, as nossas referências. E é aquela parte nossa com a qual a gente precisa estar conectada, é o nosso corpo, né? Ali aquela parte física que a gente geralmente não olha. Então, imagina, né? Quando você está doente, é o quê? Você imagina a Nádiazinha lá com seus 5 aninhos, gritando, né? Se jogando no chão, fazendo pirraça, não vou levantar da cama, olha para mim. Eu tô aqui, olha as minhas necessidades. Quando que você vai me ouvir? O que eu preciso fazer para você me ouvir? O que eu preciso fazer para você olhar para mim? Para você ver que eu não tô bem? Então, eu gosto de trazer essa imagem, porque eu acho que essa imagem, a mim, pelo menos, essa imagem choca, ela marca. E aí, quando eu tô na cama, quando eu tô mal, eu sempre penso na Alinezinha, né? Lá pequenininha, com seus 5 aninhos, na cama, e assim, chorando e falando assim: você não me olha, você não cuida de mim, você não me ama. E isso me traz para a realidade. Isso me faz parar e me faz falar assim: tá, ok, então vamos lá. Vamos olhar o todo. O que está acontecendo? O que essa criança está precisando que eu não estou dando? O que eu estou fingindo que não está acontecendo? E aí você começa a olhar para as questões que você vinha tentando ignorar. Ah, eu sou forte, eu aguento ficar mais 2 anos nesse setor aí e daqui a pouco eu estou aposentada e vai estar tudo certo. Ah, não, se eu aguentei até hoje, eu vou continuar aguentando. Não, eu sempre malhei. Então, assim, eu tenho 550 problemas diferentes no joelho, isso nunca me parou, não vai ser uma dorzinha no pé, não vai ser 2 hérnias que vão me parar, eu vou continuar. Então, assim, você se coloca num nível de estresse, e quando eu falo estresse, não é estresse no sentido de estressar o seu corpo, de não respeitar os seus limites. E diante desse desrespeito ao seu corpo, aos seus limites, ele vai virar para você e vai falar assim: ah, é? Então tá, então vamos ver quem é que ganha. Aí aquela criancinha de 5 anos, pirracenta, vira e fala assim: então tá, então daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, vamos ver quem é que vai ganhar essa briga. E aí você vai ter que lidar com o médico, você vai ter que parar para toda a sua rotina, para você em 50 médicos, você vai ter que gastar dinheiro com ela, você vai ter que ter disciplina para tomar os remédios na hora certa. Você vai ter que fazer escolhas. É isso que eu quero para o resto da minha vida? É assim que eu quero continuar vivendo? E uma coisa que eu acho interessante nisso aí, eu acho que é uma reflexão que eu tenho que trazer para as pessoas, né, que vão assistir a live, que estão aqui assistindo.
o que fez eu virar essa chavinha não foi nem a doença, foi o outro. Eu sempre fui um burro de carga para o trabalho. Eu fazia o trabalho de 6 pessoas. Sou uma pessoa extremamente focada, até o que eu não gosto eu faço. E quando eu vi o outro não tendo a mínima empatia com a minha dor. Quando eu vi o outro insinuando que eu estava fingindo o meu problema. E ali caiu a minha ficha. Eu falei, para que eu vou ficar me matando se as pessoas, na hora que eu mais preciso que alguém estenda a mão para mim, ninguém faz isso. Então ali eu vi que eu estava extremamente sozinha. A minha família, eu tentei não alarmar, não falei, porque eles estavam longe, não adiantava eu falar. Que eu estava muito doente, que até câncer na cabeça acharam que eu pudesse ter. Eu fiz até aquele exame com contraste. E eu me vi extremamente sozinha. Até as pessoas mais próximas a mim, que conheciam como eu lido com doença, eu volto. Isso aí que você falou de ser criança, é isso aí. Eu volto a ser criança. Eu choro igual a criança. Eu fico pedindo a minha mãe. Tinha dia que eu falava, eu só queria o colo da minha mãe agora. E eu não podia falar para ela que eu estava daquele jeito. Então, as pessoas mais próximas a mim, que sabiam como eu devia estar me sentindo, ninguém realmente se importou comigo. Dá para contar no dedo as pessoas que me ajudaram. Ainda tinha um problema. Eu tinha um problema com a máquina de ressonância. E eu ia ter que ser anestesiada para fazer o exame da cabeça. E na hora, não tinha ninguém para ir comigo. A pessoa que ia comigo disse que não ia me levar mais. E eu fiquei desesperada. Eu falei, agora como é que eu faço? A sorte que uma colega de trabalho falou assim, não, eu vou com você, eu te levo. E ela foi comigo no exame, e aguardou meu exame, que eu não vi nada do exame, e ainda ficou aquela tensão toda, será que é alguma coisa? Quando o resultado não deu nada, inclusive nada mesmo, aquilo para mim, assim, eu acho que eu comecei a melhorar ali, porque a palavra câncer já dói, assim, de uma forma muito profunda em mim. E aí, aquilo para mim foi, assim, libertador, quando saiu o resultado do exame que não deu nada, e eu falei, sim, agora não é câncer, então, o que for, eu vou resolver. Eu vou superar, vou ficar boa, vou ficar bem. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia ficar bem. Para mim, o mais difícil não foi estar doente. O mais difícil foi ver que as pessoas faziam pouco caso da minha dor. E aquilo, para mim, eu falei assim, o que adiantou eu dirigir 40 quilômetros tonta por causa do serviço? O que adiantou eu ficar me matando 4 horas fazendo necrópsia em vaca? Se na hora que eu preciso que alguém fale para mim, Nádia, eu sei o quanto você é competente, o quanto você é boa para o serviço. Cara, o que você está precisando para a gente te ajudar? Não. Eu cheguei a ouvir e falei assim, se você não consegue dar conta, pede para ser transferida. Porque eu preciso de você no campo. Sem nem... Nunca me ligaram para perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Todo mundo sabia que eu sou sozinha. Que eu não tenho ninguém para me ajudar. Então isso foi para mim a grande força. Foi eu ver que eu estava sozinha e que eu tinha que levantar. E que se eu tivesse que levantar e largar o serviço todo para lá, era o que eu ia fazer. E hoje eu não abro mão de olhar para mim primeiro. O serviço vai vir sempre depois de mim. E é isso, é uma reflexão que eu faço para vocês, é um convite. Vocês não são insubstituíveis, vão sempre botar alguém no lugar de vocês. E vou te dizer, você pode fazer a melhor coisa, você ser o melhor funcionário, o melhor trabalhador. No dia que você diz não, você vira um entojo, não serve para mais nada, e as pessoas ainda apontam o dedo para você e esquecem tudo do que você fez de positivo. E detalhe, a pessoa não está negando porque ela não quer trabalhar, ela está negando porque ela não consegue. E as pessoas não entendem isso. Então, pensem bastante antes de ficarem se sacrificando pelo medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar e de que você tem que dar conta o tempo inteiro. Porque você não pode ser fraco, você não pode ser vulnerável, e aí a doença vem, porque você não vai ser forte o tempo inteiro. E é na hora que a doença vem é que você vê quem realmente é seu amigo. E pasmem,
você pode estar sozinho. E aí você vai ter que rever a sua vida inteira em relação a trabalho, em relação a amizades, em relação a você mesmo. Porque a sua saúde só depende de você. Não espere que o outro vá colaborar em alguma coisa. E ele está errado? Não estou aqui julgando o outro. A pessoa tem a vida dela. A pessoa tem as questões dela. Ela não está querendo te prejudicar. Ela está olhando o lado dela. Então, quando eu escutava essas coisas no meu serviço, que as pessoas queriam que eu voltasse a ser aquela Nádia que eu não era mais. Mas, infelizmente, aquela Nádia não existe mais. Porque hoje, para mim, a minha saúde vem em primeiro lugar. Porque eu tenho que viver até 120 anos, gente. Então, eu tenho que chegar lá firme. Vai lá, Aline, Não, aquela Nádia continua. chegou no limite, né? Aquela Nádia chegou no limite dela. Ela é aquilo, você deu tudo que você tinha, você fez além e você, infelizmente, chegou num ponto que não tinha mais como fazer. E foi isso que te parou. Porque talvez, se não fosse assim, até hoje você estivesse mantendo aquela mesma atitude, aquela mesma conduta. E é interessante você falar que, assim, quando você fica doente, tudo que você quer é o colo da sua mãe, né? Que você, nossa, tudo que eu queria era o colo da minha mãe. E é aquilo, como adultos, nós somos o nosso pai e a nossa mãe. Então, é por isso que a gente precisa estar tão estruturado emocionalmente, sistemicamente, para a gente compreender que a gente é capaz de nos acolher naquele momento, né? De abraçar aquela criança, de olhar para aquela criança, de falar assim: eu sinto muito que eu não estava te olhando, mas agora eu tô. Agora eu tô aqui para você e agora eu vou cuidar de você. E essa é a grande questão, né, do olhar sistêmico. E eu ainda trago aqui mais um ponto, né, porque você trouxe muito sobre a empatia, sobre não ter a empatia. Você sentia dor física, você estava sentindo dor física. Eu, né, ao longo da minha vida também tive as minhas doenças, né, ainda tenho, ainda tive as minhas dores, e logo cedo eu tive, muito nova, eu tive cefaleia tensional crônica, né, eu sentia dor de cabeça todos os dias, o dia todo, e quando eu ficava nervosa, ansiosa, ela piorava muito. E assim, eu fui muito estigmatizada, porque é uma dor que não era vista, né? Quem é que sente dor de cabeça todo dia? Né? Ninguém sente dor de cabeça todo dia. E aí você já entra, não é oftalmologista, não é bruxismo, não é não sei o quê. Então, né, você faz um exame, faz eletro, faz tudo e mais um pouco, não dá nada. Então, assim, que dor é essa? Né? Onde que existe isso? E aí eu trago uma outra questão, né? Que ninguém nunca vai ser capaz de medir a nossa dor. Ninguém nunca vai ser capaz de sentir a nossa dor, de saber realmente, verdadeiramente como nós estamos nos sentindo. Então, só a gente sabe aquilo que a gente está passando. E nós não somos capazes de descrever o tamanho da nossa dor, a intensidade da nossa dor. A gente não consegue descrever. Nunca a gente vai conseguir descrever. E o outro nunca vai saber a real dimensão daquilo que a gente sente. E, de fato, você não receber empatia é um grande. Me fugiu a palavra aqui agora. Mas é um grande termômetro para você decidir, para você definir quem são as reais pessoas que você quer perto de você.
se aquilo que você está fazendo vale ou não a pena. E eu falo que eu fiz mudanças significativas na minha vida pela falta de empatia. Porque eu falei assim, eu não quero próximo a mim pessoas que não sabem, não querem, não têm interesse em oferecer o mínimo de empatia para alguém que sempre esteve ali nesse lugar, né? De oferecer empatia, de estar ali. A gente não faz esperando em troca, mas é muito decepcionante quando você percebe que isso não existe, que o outro não tem para dar nada, né? Que o foco do que você é muito importante enquanto você é útil. Exatamente A isso. partir do momento em que a sutilidade ela começa a deixar de ser tão potente quanto Ou ela quando, já foi um ou dia, quando você simplesmente percebe que você não pode mais ser tão útil para o outro, já que o negócio está desequilibrado e a pessoa não compreende isso, ainda não fica com raiva de você. tem, porque é aquilo, né? Eu sempre dei, eu desequilibrei a relação. Eu gerei um desequilíbrio nessa relação. E aí agora, diante disso, agora que eu já dei o máximo, o outro não vai se contentar com o mínimo. E aí eu trago isso para como uma reflexão mesmo em relação às escolhas que nós fazemos na nossa vida. Quais escolhas você tem feito na sua vida que tem te adoecido? Você tem conexão com o seu corpo suficiente para conseguir perceber os primeiros sintomas? Você confia na sua percepção sobre os sintomas? Você acredita em você mesma? Você acredita no seu corpo? Então, quando você ignora, você finge que não está acontecendo nada, você valida, e validando, você faz alguma coisa a respeito ou você toma um remedinho para aguentar mais um pouquinho. Então, essas perguntas são perguntas sistêmicas. Essas perguntas são perguntas que fazem a gente parar, olhar e falar assim, então, talvez eu não esteja tão conectada assim comigo como eu achei que eu estava. Talvez eu não esteja me levando assim tanto a sério quanto eu achava que eu estava. Então você começa a perceber que muitas vezes você está se negligenciando. E a consequência dessa negligência vai ser o quê? O adoecimento. Em todas as esferas, emocional, psicológica, física, e aí, né, espiritual, para quem acredita no viés espiritual, né? Então, assim, respeitando aí todas as crenças, respeitando todas as interpretações. Então, né, para quem acredita aí na energia, né, nós somos todos energia, nós somos todos uma coisa só, né, porque afinal de contas o mesmo átomo que me faz vai ser o mesmo átomo que compõe ali aquela plantinha, né, no final das contas é tudo a mesma coisa. Então, se você quer acreditar, né, se você acredita em energia vital, tudo começa aí. E aí a gente vai falar de medicina chinesa, a gente vai voltar lá atrás, a gente vai falar em chakras, a gente vai voltar em assuntos que há milhares de anos vêm sendo estudados, né? E a gente prefere ignorar. E tem isso aí, eu vou trazer um outro exemplo, que eu acho que o exemplo ele ajuda bastante, né? É a lei da atração.
a gente costuma ficar próximo a pessoas que vão alimentar a nossa crença. Então, quando é que a gente consegue perceber isso? Quando a gente percebe isso, que a gente está numa dinâmica de fertilizar a crença, deixá-la mais forte, com uma âncora mais. Quando cai a ficha, é assim, ao mesmo tempo que dói, é libertador. Por quê? Porque você consegue ver a dinâmica que você vai usando com as pessoas que estão ao seu redor. E aí, o que eu percebi com a doença, né? Com esse negócio, com a doença que eu tenho? Que eu atraía para perto de mim pessoas ou que lidavam com doenças, pessoas que estavam sempre doentes, falando em doença e arrumando doença para mim. Então, assim, eu fui vendo essas dinâmicas, até nas conversas de família, sentava assim, o tema era doença. Começava a se falar em doença. Você está com um amigo num bar bebendo, qual é o tema? Doença, tristeza, depressão, remédio. Cara, e você vai vendo que para onde você vai atraindo o que para você? Porque você está no. Você atrai porque você é uma esponja? Não, porque você está na mesma sintonia da pessoa. Não existe essa parada, não, gente. De que é o outro, a culpa é do outro, o outro que não. Não, nem o outro sabe que ele está nessa dinâmica. Agora, quando você percebe a dinâmica, o que você tem que fazer? Ou você consegue modular o ambiente, né? Como que você modula? Foi o que eu fiz no meu trabalho. Eu passei a ouvir música, eu ficava, nos momentos livres, eu não ficava conversando, eu ficava ali estudando o que eu queria fazer. Hoje, isso tudo que eu faço, que eu amo, que me movimenta, que eu sou apaixonada. Então, eu comecei a modular o ambiente. Que ambientes tóxicos, ou você tem que deixar ele, ou você tem que dar um jeito, se não tem como sair, você dá um jeito daquele ambiente, ele não te sugar, não sugar toda a tua energia. O que estava acontecendo comigo? Minha energia estava sendo drenada. E aí, o que acontece? Eu fiquei doente. Eu fiquei doente por quê? Porque eu estava absorvendo aquela energia. E eu fui vendo isso em tudo. Eu fui eu fui vendo a dinâmica que as pessoas estavam usando comigo e eu com elas, sabe? E ali caiu a minha ficha. Eu falei, não, eu quero ter saúde. Eu quero perto de mim pessoas que falem no que eu gosto. Falar de tarô, baralho cigano, falar de constelação familiar, falar de espiritualidade, falar de felicidade, falar de saúde. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Quem me conhece, convive comigo, vê que eu faço graça de tudo. Tudo para mim, eu sempre tento ver o lado bom. Eu sempre estou fazendo uma piada, eu faço piada até com a minha desgraça. Por quê? Porque, cara, a vida, se a gente for pesar mais a vida ainda, é muito complicado. Segunda-feira eu estava na minha mentoria e o meu mentor ele falou uma coisa muito interessante e que aquilo para mim foi assim, valeu a noite. Ele falou assim, cuidado com as pessoas com quem você convive. Cuidado com as demandas que essas pessoas estão te trazendo. Porque você fica desviando o seu foco do que é importante. O que é importante? O teu propósito, a tua família, filho, marido, esposa. Porque você fica atendendo demanda do outro e essa demanda nunca acaba. Quando você vai ver, a pessoa drenou toda a tua energia. E aí você fica o quê? Doente. Você adoece, porque a pessoa dá um jeito de te adoecer. A culpa é dela? Não. A responsabilidade é dos dois. Quem está vendo a situação tem que fazer alguma coisa. E aí o que precisa ser feito? Ou você senta e tem uma conversa sincera, rasga o verbo com a pessoa, ou você se afasta. Por quê? Porque tem pessoas que não estão prontas para lidar com determinadas coisas. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento. Não tem como a gente mudar o outro. Não tem como a gente mudar o outro. Ponto. Só nós podemos mudar. A gente. O outro não tem como. O outro não é nosso problema. O problema do outro é do outro. Se você não consegue conviver mais com aquela situação, saia de cena. Porque a sua saúde é mais importante do que qualquer tipo de relação. Então, prestem atenção em quem está à volta de vocês. Vê a dinâmica que vocês usam com essas pessoas no dia a dia. E é incrível que eu tenho uma amiga, cara, que eu
até falei para ela, ela vai constelar com você. Cara, ela tá sempre doente. Quando não é ela, é o filho, a filha, o marido, a empregada ficou doente. Tá sempre um doente. E aí eu falei para ela, cara, vai olhar isso. Vai olhar isso, que você tá tendo uma dinâmica aí. Tem uma dinâmica familiar forte que até a empregada entrou no sistema. Para ver como é que... E olha só o que eu atraio. Ela até falou para mim, caraca, Nádia, você fala tanto que você... E aí olha eu aqui, mas só que ela quer, assim, ela tá preocupada, ela quer olhar e ela não me atinge, porque ela não tenta me adoecer. Ela não joga Sim. a energia da doença para mim. Ela sabe que é dela e aí ela não tenta ali, sabe, me contaminar com aquilo. E aí para mim é tranquilo lidar com isso. E não é uma pessoa que vem com muita demanda para mim disso. E ela é muito engraçada. Então a gente, até a nossa conversa, a gente dá risada depois. Olha só, olha eu aqui, tô de novo doente. E aí a gente fica dando risada, sabe? Então tem até pessoas que você acaba conseguindo estar junto, mesmo você sabendo que ela lida com a mesma situação sua. Mas é o que eu atraio. Vou dar mais um exemplo. Lá no meu trabalho, eu gosto de levar a minha saladinha, né? Eu levo minha comida, eu levo sempre minha comida de casa. Aí teve um dia que na hora do almoço eu estava comendo e teve uma situação que eu tinha que resolver, eu não ia poder, eu ia ter que ir antes de acabar meu horário de almoço. Aí meu colega falou assim, Nádia, deixa a louça aí que eu vou lavar a minha, eu lavo a sua também. Vai lá resolver. Aí eu fui. Quando eu voltei, ele me perguntou assim, Nádia, você usa pimenta na sua salada, no seu molho? Eu falei, eu uso pimenta do reino, azeite e sal. Aí ele, nossa, sabia que pimenta dá hemorroida? Foi o suficiente. Eu esqueci todo o resto. Só pensava na maldita da hemorroida. Olha como é que é uma pessoa que, se o outro Pouco falar... sugestionável. Nossa, não... E olha, foi muito engraçado. Eu fiquei uma semana, pra tu ver, eu lembrei disso agora. Eu fiquei uma semana pensando, vou ter hemorroida. Eu como pimenta, vou ter hemorroida. Aí, cara, não, só que pô, eu peguei e falei assim, Nádia, respira. Você tá ficando louca. Pelo amor de Deus. Você comeu pimenta a sua vida inteira. Você pariu um filho. Não teve hemorroida. Vai ter hemorroida agora? A hemorroida é dele, não é sua, não te pertence. Aí eu falei, essa hemorroida é dele, não me pertence. Mas olha só o ponto que a gente chega. A pessoa estava falando de um monte de coisa, soltou hemorroida, pronto. Ontem hemorroida, que desgraça. O que é a pessoa neurótica com essa parada, sabe? E aí eu tentando me libertar. É fácil, não. É muito difícil. Então a única coisa que eu quero que vocês pensem é nisso. Tenham empatia com vocês. Não é fácil, mas fique perto de pessoas que fortaleçam você na saúde e não na doença. A pessoa que estenda a mão para você, querendo estar feliz ao seu lado, não tentando te arrumar mais um problema, mais uma doença. Lógico que ele só falou aquilo porque é a crença limitante dele. Para ele, pimenta da hemorroida. É ele, não sou eu. Mas olha só como eu peguei para mim. É impressionante. Sabe? Olha a loucura que a nossa mente é. E não, Não, eu e levei uma coisa que semana para a você, ficha cair. uma coisa que é importante ficar atenta, né? Uma coisa que é muito importante ficar atenta é o quê? Quando nós chegamos naquele ambiente, nós escolhemos aquele ambiente, né? Na hora que a gente chega ali, a gente já chegou no ambiente com essa energia que a gente tinha. Então, a gente teve uma ampliação de consciência, a gente se deu conta de que a gente está nessa dinâmica, ok. Então, a gente começou a ter um olhar diferente para isso. E aí, aquele ambiente que não mudou, ele continua não servindo, ele começa a não servir mais para o nosso propósito, Exato. para nosso momento de vida. Não é que o ambiente seja ruim, que as pessoas sejam ruins, não. É porque, assim, a conexão que existia antes, ela deixa de existir. Por quê? Porque você tinha um nível de consciência que estava aqui e ele se ampliou. Aquele ambiente onde você estava antes, ele permanece naquele nível de consciência. Se as pessoas não tiverem uma ampliação, o que vai acontecer? Vai deixar de haver a conexão que havia antes.
E aí você não tem como mudar aquelas pessoas, você não tem como mudar aquele ambiente. A única coisa que você pode fazer é se modificar. Então, era isso que você trouxe, né? Eu comecei a usar fone de ouvido, eu comecei a me dedicar aos estudos daquilo que fazia sentido para mim no meu momento livre. Eu parei de interagir com aquelas pessoas com as quais eu não me conectava mais, até que eu fui transferida de setor. Então, e aí você foi para um novo setor. E aí, quando você tem o quê? Uma tentativa de conexão justamente naquilo que te pega. E aí você falou: opa, não quero, vou me conectar de outra forma. Essa conexão eu não quero mais para mim. E aí você limitou. Então, quem tem que colocar a limitação somos nós. Quem tem que definir aquilo que é importante ou não para gente somos nós. Você podia mudar de lugar e entrar no mesmo padrão. E aí você ia falar, né? Não, nossa, todo lugar que eu vou é assim. Não, não é todo lugar que você vai que é assim, é porque você só se conecta a partir desse lugar. Você só se conecta a partir dessa crença, desse pensamento. Então, quando você muda, você começa a se conectar por outras questões. Então, agora eu vou me conectar na saúde. Porra, eu tô comendo a minha salada com o meu molhinho, e aí você vem me falar de hemorroida? Não, muito obrigada. Eu vou continuar com a minha saladinha aqui. A pessoa que tá ali comendo a rabada, né? Seja lá o que for, e vai vir falar da minha saladinha. Não. Não, e sabe o que é interessante disso tudo também? Outra situação. Lá no meu trabalho teve um menino que já infartou, quase morreu. Ele infartou novo, né? E ele é todo regradinho com a alimentação. Aí eu falei assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a você, que eu não posso ver um docinho que eu quero comer. Ele falou assim, infarta que você... Infarta que você passa a ter. Eu falei, não, não preciso do infarto não, eu prefiro o doce. Gente, é impressionante. Mas olha só, em outra época eu já ia ficar com palpitação. E, cara, e é muito interessante Eu acho isso. que o meu check-up anual com o cardiologista tá atrasado. Não, e é impressionante como a gente atrai. Há um tempo atrás eu tive que visitar uma amiga minha no hospital. Ela estava internada. Eu fiz um preparo. Até sacaneando a gente, que na semana passada a gente estava com as duas com a camisa vermelha, hoje as duas estão de lilás. É que lilás é a cor da cura. A gente não combinou de novo, tá? Só que olha só, para tu ver, olha só, olha que interessante que eu vou falar agora, veio um insight. Na auto-hipnose, eu levanto um escudo protetor lilás contra a energia negativa das pessoas. Então, antes de sair de casa, eu levanto esse escudo lilás em volta e saio. Olha só, e é lilás, ó, para a É doença minha não me cor pegar. preferida. O assunto era a doença, para a Até, doença não me pegar. até a E capinha do celular aqui é lilás. aí eu fui, a minha também é lilás. Aí eu fui no hospital visitar e levantei o escudo lilás e falei, nada daquilo lá, porque no hospital só tem doença, né? Nada daquilo lá me pertence, não vou pegar nada, tudo que for dito lá sobre doença não vai me atingir. E dito e feito. Aí me fortaleci, fui. Chegando lá, a primeira coisa que ela já me disse foi que ela teve uma trombose porque pegaram uma veia. Eu já falei, mas pegar a veia, estourar a veia da trombose, vivem estourando as minhas veias. Aí eu respirei, isso é dela, a trombose é dela, não é sua. E eu mentalmente, né? Isso não é seu, isso não é seu. Resumo da ópera. Eu fiquei o tempo inteiro ali tentando me proteger de todo o ambiente de doença de um hospital, né? Para aquilo não me atingir. Eu cheguei em casa às 5 horas da tarde. Eu cheguei em casa, tomei banho, deitei na cama, acordei no outro dia só. Para você ver o esforço que eu fiz para não ser contaminada pelo ambiente de hospital, pela doença. Foi um esforço, assim, eu já saí de casa pedindo para eu não ser contaminada com a energia da doença. Então, olha como não é fácil mesmo. Quando a gente tem uma crença, e essa crença ela é muito ancorada, como é o meu caso, aqui me perguntaram qual foi, eu já tive várias doenças. A pessoa perguntou, entrei agora, qual foi a doença que você teve? Um monte. Então, o que acontece? Uma pessoa. Depois assiste a live, você vai É, ver, porque a história é longa. a pessoa que vem.
ancorando, reforçando uma crença ao longo da vida, ela chega na fase adulta muito ancorada. Então, só quem tem situações parecidas com essa sabe o que, que é. Então, é muito. Para você ver, o meu nutricionista ele instalou uma âncora em mim sem querer. Não, e olha como é que é interessante, porque eu trouxe aqui, né, uma situação pessoal minha também, de uma doença que para mim foi, né, eu fiz quase 3 anos de tratamento, então, e qual é, quando você me pergunta assim, ah, você tem dor de cabeça? Não, eu tô curada. Hoje em dia, a minha dor de cabeça é sintomática. Então, assim, ah, eu tô com uma febre, uma gripe, ou eu tô de TPM, aí eu sinto uma dor de cabeça, mas assim, graças a Deus eu não tenho mais dor de cabeça. Graças a Deus ao meu médico maravilhoso, que Deus o tenha, que faleceu. Então, assim, quando criança, né, quando eu tive catapora até no céu da boca, assim, no corpo inteiro. A minha irmã teve 5 bolinhas só, e eu sofri. E aí hoje você vira pra mim e fala assim, ah, você tem alguma alergia? Não, graças a Deus não tenho alergia a nada. A minha irmã tem várias alergias. Eu falo assim, tudo que eu tive que sofrer, eu sofri de uma vez só ali quando eu tive catapora. Não tive assim, veio tudo. Não tenho alergia a nada. Então, assim, eu lido com a doença de uma forma diferente. Eu não me apeguei à doença. Então, você vê 2 exemplos, 2 pessoas que tiveram experiências, obviamente, né? Não vou comparar a minha com a sua, porque você tinha risco de vida, né? Então, obviamente, era muito mais intensa. Mas é aquilo que eu falei: cada um sabe a sua dor, cada um experien- experienciou a sua dor de uma forma e cada um sabe como foi a sua dor. Então, dentro da minha experiência, né, isso para mim foi intenso e traumático, assim como dentro da sua experiência, a sua foi intensa e traumática. A diferença é a interpretação que cada um deu para aquilo. Então, isso para você virou, de certa forma, uma motivação. Por quê? Você conseguiu utilizar o seu medo como um motivador. Muita gente usa, né, isso também como uma forma de vitimização. E aí a pessoa que vive na doença, vive na dor. E ela tem um ganho com isso. Que quando você está doente, você tem atenção. Quando você está doente, você recebe ali um carinho, um cuidado. Você tem ali. E isso, de certa forma, é o ganho daquela pessoa. Então, não é uma questão de julgamento, é uma questão de olhar as coisas como são. Agora, cada um experiencia e vive da sua forma. E você olhar para você dentro disso, quem eu sou quando eu estou doente? Eu sou a pessoa que finge que não está doente. Eu sou a pessoa que usa isso como motivação. Eu sou a pessoa que fica na vitimização ali para ver se ganha um carinho, que se ganha uma atenção especial, se ganha ali um desejo, né? Ai, nossa, eu queria uma sopinha de ervilha, que minha garganta tá doendo tanto. Aí vem, não, eu vou fazer uma sopinha para você. E aí a sua criança ali, ela é alimentada, né? Ela é cuidada. Então, quem sou eu? Qual o meu ganho quando eu estou doente? Todos esses questionamentos, né? Qual é o ambiente que eu frequento? Como que eu me conecto com as pessoas? Eu me conecto com as pessoas trocando receita de alprazolam, de Rivotril, de quetiapina, ou eu me conecto como é que é aqueles lá de pressão que eu esqueço? Eu Losartana. não conheço nada disso. Não, você tá. É porque você. Eu ia falar assim, você tá frequentando os círculos errados. Não, você tá frequentando os Nossa, eu círculos não conheço o nome de nenhum remédio, porque o único remédio que eu tomo é o meu hormônio da tireoide, porque eu não tenho tireoide, né? Eu tive o câncer com 22 anos. E Uhum. vitaminas.
Eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, graças a Deus. Graças a Deus e à academia, ao meu nutricionista, ao meu personal, à minha fisioterapeuta, hoje eu estou 100%. E Olha, não abro mão de nenhum dos três. chegou uma pergunta aqui muito interessante. Como colocar esse conceito de motivação ou vitimização a uma doença crônica? E aí, isso é muito interessante, porque você pode viver na dor ou você pode viver na energia, né? Naquela energia, você vai, assim, a partir do momento em que tá, você tem uma doença, né? Aquela doença tá ali, isso não significa que você é doente, né? Então, assim, existe uma diferença aí entre os verbos ter e estar, né? Assim, né? Ser e estar, né? Então, assim, você está doente, você não é doente. A doença, ela tá te acompanhando ali há algum tempo, ok. Mas, se você se coloca assim, eu sou doente, você já pegou para você. Né? Você já tomou posse, já faz parte de você aquela doença. Você pode olhar de uma forma diferente. Ela está aqui, ela está me acompanhando, né? Mas eu não sou essa doença. E aí, tem momentos em que a gente está mais próxima, tem momentos em que ela está mais forte, tem momentos que eu estou mais forte. Então, o que eu preciso fazer para ser mais forte do que essa doença? O que eu preciso olhar para que eu consiga não me identificar com essa doença? Porque eu não sou a doença. E aí, esse é o grande pulo do gato, e é muito do que a Nádia traz no exemplo de vida dela, né? Ela quer ser saudável para quê? Para não ficar doente, né? Então, o que ela faz, né? Ela faz tudo que ela pode fazer para ser cada dia mais saudável. Então, ela tinha um problema no joelho. Eu tenho que fazer academia, porque se eu não fizer academia, eu sinto dor. Então, eu vou malhar todos os dias para fortalecer a minha musculatura para não sentir dor. Ela podia tomar um remédio, mas ela escolhia acordar 5 horas da manhã para ir malhar. Então, a forma como você se posiciona diante da doença, ela diz muito sobre se você tá. E a doença, o problema que ela tinha no joelho era crônico também. Não vai, Tá aqui não vai ainda. parar. Tá aí. Ela nem citou, porque já tá tão ali, né? Que ela nem mencionou no início O, da joe- lista. o A joelho é o que listinha dela. o joelho é o que menos me atrapalha hoje. Assim, eu tenho condromalácia patelar grau 4, é o último estágio. Eu não tenho mais joelho, é só osso que fica batendo no outro. Mas, assim, é o que menos me incomoda hoje. E eu faço assim, eu vou ficar boa disso tudo, não tem mais dor. Mas o joelho é o que menos me incomoda. A artrose no pescoço me incomoda muito mais. Mas eu não deixo de fazer as minhas coisas por conta. Ó, uma vez eu falei uma frase, e eu vou repetir aqui para vocês. Se sentir dor fosse motivação para a gente ficar na cama, eu já estava lá na cama até hoje, já cheia de escara. Porque não tem um dia que não doa algo em mim. Mas eu simplesmente, eu falo, vou com dor mesmo. Porque eu quero viver muito. Então, o que a gente precisa entender é como a gente lida com a doença. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, pode parecer até clichê, mas é o que eu penso e é como eu levo a minha vida. Eu sempre tento olhar sempre o lado bom de tudo. Sempre para mim, o lado positivo, ele sempre fez parte da minha vida. Hoje eu tenho vários problemas ósseos em que osteoarticulares que me incomodam muito, mas faço fisioterapia para aliviar. Eu tenho um personal hoje que eu não abro mão dele, que eu melhorei muito quando eu comecei a treinar com o personal, e eu faço acompanhamento nutricional, porque eu quero viver muito ainda e com saúde. Eu não quero chegar na minha idade avançada cheia de problema. Então, graças a Deus, eu estou muito bem de saúde. E a coisa mais importante para mim de tudo isso é que se eu
tive várias oportunidades de continuar aqui, eu tenho que abraçar isso com unhas e dentes. Se tem uma coisa que eu amo na vida, é a minha vida. E isso, para mim, eu vou viver de maneira mais intensa possível a cada dia da minha vida. Então, a gente tem que amar quem a gente é. E se eu estou aqui hoje, apesar de tudo que eu já passei, é porque realmente eu mereço estar aqui. E eu mereço estar aqui com saúde. A doença não me pertence mais. Então, o que eu posso falar para vocês é: ame-se mais. Deem valor à vida de vocês. Eu fico muito triste quando eu ouço pessoas falando: eu preferia estar morto. Se a gente vê tanta gente aí passando por tanta coisa pior que a gente. E nós precisamos realmente valorizar a vida. E isso, eu acredito que realmente foi o meu lema desde a minha infância. Eu não vou morrer, porque eu mereço viver. E hoje eu digo, eu mereço viver com saúde, porque a doença não me pertence mais, e as pessoas que estiverem próximas a mim, que tentar me contaminar com doença, eu simplesmente levanto minha escudo lilás e mando ela catar carocinho em outro lugar, longe de mim. Hemorroida não me pertence, infarto não me pertence, câncer não me pertence. Eu sou feita de saúde. Cada célula do meu corpo é cheia de um raio verde, rico em saúde. A gente rejuvenesce nosso corpo a cada 9 meses, cada dia mais jovem. Daqui a pouco eu vou estar igual lá como é o nome mesmo? Benjamin Button. Eu estou cada dia mais jovem. Não fala em Benjamin Button, não, que eu lembro do Brad Pitt, aquele homem horroroso. Oh, Jesus. Mas tudo bem. Não, e a Giz, ela trouxe aqui, é a mesma coisa de você falar a minha rinite, a minha enxaqueca, e às vezes ela fala e logo volta atrás, e ela fala, minha não, não é minha. E é exatamente isso, não é minha. Então, assim, eu tô com isso, né? Tipo assim, mas vai passar. Para cuidar dessa vida. Então, você travou para mim. Pois Mas é, eu você. já eu estava respondendo aqui o que eu falei é que assim Não, eu tô te é importante. ouvindo. Não, você tinha travado para mim, É mas estranho que já você tá meio voltou. embaçada. Não, você tá meio embaçada, mas eu tô conseguindo te ouvir. O que eu estou falando aqui é que assim a gente precisa ter. É importante que a gente honre a vida que nós recebemos, né? E honrar é justamente isso, é justamente a gente tratar o nosso corpo, que é o nosso templo, né? Da melhor forma possível para que a gente tenha saúde, que a gente viva de uma forma saudável até que o nosso dia de partir, né, para uma melhor chegue. Eu acho que é isso. Eu acho que. Como é que você vai morrer, Nádia? Eu acho que só faltou isso da nossa live. Você falou que ia Ai, falar no final. eu vou morrer gozando. Com um homem com a metade da minha idade, eu vou ter 120, ele vai ter 60. E ele vai ter que se virar com o meu corpo. Porque, no afinal de contas, a gente tem que morrer tendo prazer também, né? E outra coisa muito importante nisso tudo é policiem o que vocês falam e o que vocês pensam. É o que eu mais posso falar para vocês. Hoje, às vezes é difícil. Às vezes é difícil você ver situações em que as pessoas só estão falando de desgraça e você tentar se blindar daquilo ali. Então, hoje eu fico meio que fazendo ouvido de mercador, sabe? A pessoa tá falando ali de desgraça, e tem hora que eu corto. Eu falei, tá tudo bem, agora vamos começar a falar de coisa boa. Mas quando foi a última vez que você transou?
Que aí eu já entro na putaria, porque a pessoa só quer falar de desgraça, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos melhorar a vibração das nossas conversas. Porque o que a gente joga para o universo é o que a gente traz de volta. Então, o que você quer para a tua vida? Primeira pergunta que você tem que se fazer: o que eu quero para minha vida? E se afaste de pessoas que só querem viver na sofrência. Que não tem... E vai ter muita gente assim, infelizmente. Infelizmente, pessoas estão sempre reclamando que a vida delas é a pior vida do mundo. Aí você olha para a pessoa, você não entende como que a pessoa pode estar reclamando da vida com a vida que leva, com a vida que tem. Se tem gente que não tem nem o que comer, a pessoa tem um Tá apartamento, dentro. tem uma... Sabe? Porque está dentro, exatamente. Para de buscar fora o que está dentro de você. Esse vazio interior, preencha ele de amor por você. Preencha ele de amor. Eu sou a minha melhor companhia. Eu sou a minha melhor companhia. Não tem, sou melhor do que eu. E se o outro acha que eu não sou boa o suficiente, o problema é do outro, não é meu. E é o que eu falo para vocês. Vocês sejam vocês e prestem atenção na dinâmica que vocês estão usando no dia a dia de vocês em relação à saúde e à doença. Tem gente que ama ver TV nos noticiários de desgraça, parece que tem prazer em isso, pelo amor. Não, e vou te falar, quando veio a Covid, me botaram uma semana de teletrabalho, porque eu sou do serviço essencial. Mas todo mundo ficou apavorado. Vocês lembram como é que foi, né? Aí me botaram uma semana de teletrabalho. Pensa, uma pessoa que tem impacto com a doença. No meio de uma pandemia, eu ficava 24 horas na frente da televisão, vendo lá a TV Globo falando tantos mortos. Eu falei, meu Deus, eu vou ser a próxima nessa estatística. Olha esse pensamento. E aí, o que eu fazia para me amortecer? Bebia. Era cachaça e Covid. Cachaça e Covid. Se eu não morresse da Covid, ia ser uma cirrose hepática, porque eu estava caçando isso para minha vida. E aí vocês assistem a minha live lá da escassez, que eu falo disso lá. Como que eu virei uma chavinha dentro de mim. E que eu vi, essa daí não sou eu. Eu sou uma mulher engraçada, divertida e que ama a vida. Eu não tenho que ficar aqui contando quem está morrendo. Eu tenho que olhar para quem está vivo. E aí eu virei uma chavinha dentro de mim e entrei nesse mundo que eu vivo hoje. E hoje eu estou perto de pessoas, mesmo longe de mim, que eu tenho vários amigos que estão longe, a Aline é uma delas, em que a conexão é por uma coisa muito maior, por uma coisa muito mais profunda. A gente fala de coisas ruins da nossa vida? Falamos, mas toda vez que a gente traz uma situação nossa que está nos incomodando, a gente já busca automaticamente o que eu preciso fazer para resolver isso. A gente não fica ali na sofrência. E olha o que ajuda, ó. Isso aqui ajuda. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi descobrir o tarô e o baralho cigano. Porque eu consigo ver a dinâmica que eu estou usando nas cartas. Hoje, minha Aline ela é um exemplo. Hoje eu fiz uma tiragem para ela de um sonho que ela teve. E caiu a ficha dela, ela tava, a dinâmica que ela estava usando para ela ter tido aquilo. O sonho foi um aviso. Olha o que você está fazendo. Então, fiquem atentos a tudo isso. E busquem o autoconhecimento, busquem ferramentas que possam ajudar vocês a levar uma vida mais saudável. E não é só saudável na parte física, é saudável aqui, ó, na mente. Porque uma mente sã, o corpo está são. Quando a mente enfraquece, o corpo sente. Cuidem da saúde de vocês. É só o que eu tenho para dizer. Da saúde, principalmente, começando pela espiritual, mental, para depois olhar para a física. Porque a saúde física, ela só vai se ferrar quando as outras todas já estiverem na merda, literalmente. É isso aí que eu tinha para falar. Aline, você quer falar mais alguma coisa? Que eu vou fazer a tiragem aqui da saúde. Hoje vai ser tarô, só os arcanos maiores, que eu vejo saúde nos arcanos maiores, tá bom? E aí, Aline, o que você quer falar com a galera ainda? Eu acho que você encerrou com chave de ouro. Eu acho que é sobre isso. Acho que é sobre a gente se olhar de uma forma amorosa e tratar o nosso corpo com todo o respeito e carinho que ele merece.
Então, a partir do momento em que a gente se olha, se respeita, se ama, a gente vai se cuidar, a gente vai se dar aquilo que a gente precisa. Então, acho que é o básico. Bem, eu abri um jogo aqui, não tá muito bom, não. Mas é de vocês isso, hein? Não é meu, não. É de vocês também, não é meu, não, hein? Então tem muita mulher na sala, eu achei que é um jogo bem para mulher mesmo, tá? Então as mulheres aí que estão. Veio aí os exames, se estão em dia, né? Mas vamos lá. Como está minha saúde, a parte positiva, saiu a sacerdotisa, pode estar falando se tem alguém tentando engravidar aí, pode estar falando de uma pessoa que precisa olhar para esse lado da fertilidade, né? Da parte ginecológica também, e também para a parte mental. Veja como está o estresse, se você pode estar passando por alguma dificuldade na vida em que você está se sentindo meio deprimida. Essa carta também pode falar disso. O que nega, né? Está saindo a lua, então você pode estar negando aí exatamente um contato com esse lado mais do seu feminino. Então eu vejo muita parte ginecológica. Eu vou fazer exame das minhas mamas mês que vem. O caminho tá a torre. Então, assim, vai ter aí, pode ter um problema de saúde ao longo do caminho, mas ou algum exame que vai precisar fazer, alguma coisa nesse sentido, mas o resultado é o Papa, ou seja, não vai ser nada, vai dar tudo certo, é só mesmo uma rotina, pode ser só uma disfunção, pode ser hormonal. A sacerdotisa também pode falar de alteração hormonal, então pode ser alguma coisa que está desregulada, que você vai regular e vai dar tudo certo. E o momento da pessoa, nesse instante, é a roda da fortuna, que fala aí de uma instabilidade mesmo. A gente está falando de doença, né? A pessoa fica logo com medo de ficar doente. Então pode ser isso também, aquela confusão, aquele medo de estar doente, né? Para você ver, eu fiz a tiragem, nem me deixei nervosa. E eu vou fazer agora, final do mês, um exame das minhas mamas. Porque eu tenho certeza que eu não tenho nada, porque eu tenho certeza absoluta que até os nódulos, a médica vai falar assim para mim, nossa, mas o que aconteceu com esses nódulos? Eu falei, a auto-hipnose levou para outro lugar. E é muito engraçado que eu faço auto-hipnose de manhã. De manhã eu espirro muito, né? Eu espirro muito de manhã. Aí eu fico lá na auto-hipnose, aí começa eu já sei que eu vou espirrar. Aí eu falo, cada vez que eu espirrar, eu relaxo ainda mais. E todas as toxinas, os nódulos, os cistos e as calcificações, elas saem do meu corpo. Elas são eliminadas, expelidas. Aí eu dando a espirrar. E tá saindo tudo do meu corpo, e tá saindo tudo. Parece até que eu tô com uma entidade. Adorei. É desse jeito. O Adriano tá pedindo para tirar para ele, para ver a tua saúde, Adriano. Eu não preciso nem tirar a carta para você, Adriano. Tem que largar o cigarro. Porque você sabe que eu odeio esse seu cigarro, né? Vamos parar de fumar. Tá, eu vou fazer mais uma tiragem agora. Você só tem um homem na sala? Bem, tem muita mulher. Então a mulherada aí, ó, se tá com a parte ginecológica, se tá com a parte ginecológica atrasada, vai lá no médico, tá? Fazer um check-up. Vamos falar lá. Se tiver, só tá. Parei faz 10 minutos de fumar. Ainda é um cretino. Adriano é meu amigo, a gente se conheceu na PNL e ele parece um preto velho. Fuma, mas vamos lá. Adriano, preparado para levar tapa? Você A pede, gente hein, Adriano, para apanhar. precisa parar de fumar também, gente. Pelo amor de Deus. Não, e o Adriano, ele gosta de apanhar de mim. Da outra vez que eu fiz a tiragem de relacionamento, eu falei que ele tinha que tomar uma azulzinha. Ele gosta de apanhar. Vamos Não, lá. vamos ocupar essa boca com coisa melhor. Olha, isso aí, Adriano. Ah, a Aline tá até parecendo eu, tá vendo? Olha, Adriano, o carro no positivo. Deixa eu abrir o jogo todo primeiro. No negativo, a força. No caminho, o eremita. No resultado, da roda da fortuna. E o você com o imperador. Bem, eu já diria que você é uma pessoa que bota na tua cabeça que a tua saúde está muito boa, pronto, e acabou. E você não tem problemas de saúde. É um cara muito que atua no positivo. Mas eu te diria, sim, que você tem que olhar para a sua saúde com esse carro. O carro pede cuidados, inclusive você pode precisar até fazer algum tipo de exame. Então você dá uma olhada aí, se estiver tudo atrasado aí, vai buscar. Aí, olha só, engraçado, tá negando a força, né? Ou seja, não tá no teu controle.
Você pode achar com esse imperador que a sua saúde está toda no seu controle, mas tem coisas que não estão no nosso controle. E é muito interessante, eu achei interessante isso aqui, que eu lembrei de mim de novo, né? Que uma vez a minha mentora falou para mim assim, Nádia, mas você se cuida tanto, por que você tem tanto medo de adoecer? Eu falei, porque tem doenças que não estão no meu controle. Tem coisas, por exemplo, a obesidade eu controlo. Os exames, as rotinas de rotina eu sempre faço. Mas tem coisas que não dependem da gente, aparecem. E aí sempre foi esse o meu medo, daquelas coisas incontroláveis. Então eu estou falando isso, Adriano, por causa disso, que você vive um imperador, ou seja, você acha que você tem um corpo fechado, só que você tem que entender que tem coisas que não estão no teu controle. No caminho, o eremita, falando de alguma coisa crônica que você pode ter, que pode aparecer, tá? Ou você não sabe, ou você tem alguma coisa aí só você mesmo para me dizer, se você tem algum problema crônico. Esse problema crônico, ele pode dar uma aparecida aí, no seu caso, e você vai precisar de tratamento para isso. Bem, não sei se fez sentido para você, Adriano, se tiver mais algum homem na sala, que eu não sei se tem. Essa tiragem eu fiz pensando nos homens que estão aqui, tá bom? Mas o Adriano pediu a tiragem, foi mais para ele, eu mentalizei ele na hora. Então veja aí se você tem alguma coisa crônica, dá uma olhada para isso, tá bom? Porque pode doer de coisa crônica, eu entendo bem. Era isso então, gente. Hoje eu usei o tarô porque eu olho saúde com o tarô, só com o arcano maior do tarô. A Giz falou que só tem ele de homem, então é para ele mesmo. O Adriano, depois não adianta bater nele, que ele tá gente, ele é um imperador, né? Ele tá de imperador no centro. Você pode falar o que quiser que ele não vai acreditar, porque ele acredita só nele mesmo. O imperador é o cara, né? Eu sei, eu conheço bem esse imperador e sai sempre para mim. Eu e o imperador somos assim, ó, unha e carne. Igual eu e o eremita. É igual você e o eremita. Olha, toda tiragem que eu faço para a Aline sai o eremita, não tem jeito. Não tem jeito. Mas aqui foi com viés de doença, né? Que eu olhei a saúde, não olhei mais nada. Eu quis olhar só a saúde. E como a pessoa está em relação à saúde, quer dizer, o Adriano aqui, ele é muito seguro de que ele é saudável. Só que aí vem negando o quê? A força. Olha como é que tem a ver. Você acha que você tem um controle de tudo, mas não tem. Né? Então precisa cuidar mais de outras coisas que ele sabe que ele não cuida. Né? Ele sabe, eu preciso falar. Então era isso. Pessoal, novamente essa live estourou o tempo, mas eu sabia que ia ser um assunto que é um assunto que mexe muito comigo e eu queria trazer um pouco da minha experiência, como eu lido hoje e como é difícil trazer mesmo a empatia por vocês mesmos. Não é fácil lidar com uma crença que ela foi tão reforçada ao longo da vida, onde ela tem âncoras muito fortes e é muito difícil para o outro entender isso e para o outro ter empatia com você. E muitas vezes você vai ouvir coisas das pessoas que vão doer bastante, porque estão mexendo com uma crença muito bem ancorada. Mas acreditem em vocês. Acreditem na força de vocês. Acreditem no poder da mente que vocês têm. Nós usamos 10% da nossa capacidade mental. Vamos estimular os outros 90%. E eu queria que vocês colocassem, depois que eu subir a live, colocassem aqui nos comentários, deixa no comentário, depois que a live estiver no Instagram, assuntos que vocês gostariam que eu e a Aline trouxéssemos. Né? Porque as minhas ideias aqui, eu fiz 3 ideias, já pedi para a Aline ver algum assunto que vocês queiram olhar o lado sistêmico disso tudo, né? Por exemplo, a gente já falou da importância do pai e da mãe no dinheiro, o luto, falamos sobre o luto, hoje estamos falando sobre a doença. O que mais vocês Sobre acham que... relacionamento. Falamos de relacionamento, aquela live bombou, né? Então, assim, o que mais vocês gostariam de ouvir? O que mais vocês gostariam de conhecer? Né? Eu vou ver se eu faço uma live com a Aline sobre a minha visão no jogo. Quando eu vejo tudo isso no jogo. Eu faço jogo de baralho cigano e tarô e eu vejo a dinâmica que as pessoas estão usando. Mas, na verdade, eu falo que o rapport é muito importante. Às vezes, 10 minutos conversando com a pessoa, eu já consigo ver a dinâmica dela. E quando eu abro o jogo,
o jogo confirma aquilo que eu já estou vendo. Então, na verdade, minhas alunas que estão aqui, o importante é vocês buscarem conhecer mais sobre a mente humana, porque isso ajuda num jogo. Por isso que eu bato nessa tecla. Jogar tarô e baralho cigano não é decorar significado de carta. Ele vai muito além disso. Você está lidando com um ser humano do outro lado. Não é só olhar a carta e dizer o que a carta está. Ai, rato quer dizer desgaste. Ah, sol quer dizer amor, prosperidade. Ah, se os peixes vão ficar rico. Não é nada disso. Não é por aí que a gente consegue ficar bom nisso. É conhecendo o homem, é conhecendo a dinâmica do humano. O homem, quando eu falo ser humano. E uma coisa que eu falo para vocês, expandir a consciência de vocês. Porque vocês só vão conseguir ajudar outra pessoa quando você consegue olhar para você. Quando você consegue ver em você o outro. Porque a gente espelha o tempo inteiro. E aí não adianta nada você falar de algo para uma pessoa que você já não olhou em você e você encontrou até um caminho para lidar com aquilo. Então sempre eu tento trazer para vocês o que eu faço para tentar melhorar. Então, ó, eu falei hoje da positividade, de olhar o lado bom de tudo, de você modular o ambiente que você está, se você não pode deixar esse ambiente, se afastar de pessoas que reforçam suas crenças. Então, isso tudo ajuda muito. E é lógico, o ideal é que você não precisasse se afastar, mas a gente também tem que olhar, eu consigo lidar com isso agora? Não, eu não consigo. Então, não tem outra solução a não ser se afastar. Bem, era isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até essa hora. Aline, novamente, muito obrigada. Semana que vem eu estou na faculdade, mas à noite eu estou liberada. Obrigada, Adriano. Obrigada, pessoal que ficou aqui até agora. Vamos escolher um outro tema. Aí a gente pula a semana. Apesar que eu devo entrar para fazer umas tiragens, qualquer coisa, mas a gente tenta combinar, porque depois eu vou sair de férias também no meio de julho, aí vai ficar mais difícil para mim. Mas a gente tenta aí adiantar umas lives. E vai pensando no tema, pessoal, colabora com a gente. Coloca ali depois o que vocês gostariam de ouvir a Aline falar sobre a parte sistêmica, tá bom? O que vocês querem que eu fale também? Ninguém mais aguenta ouvir minha voz. A minha risada de bruxa, tudo bem, é uma risada de bruxa, mas a sedução em pessoa, né, gente? Fala sério. Ó, muito obrigada, uma boa noite. Excelente noite, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.